E a nossa primeira convidada quem é? Quem é a nossa primeira convidada? É que eu já falei tudo que vai ter no programa de hoje, então eu já quero passar para a nossa convidada, que é a doutora Lígia Cogos, tá certo? Então ela tá aqui, a gente vai falar sobre a pele da gente. Aliás, a pele é o órgão do corpo humano com maior exposição, ou seja, mais contato direto com a luz solar, com as mudanças climáticas, com as temperaturas, e a gente precisa mesmo prestar atenção para que ela não sofra as consequências de toda essa exposição, né? A gente sabe que tem que proteger a pele. Mesmo assim, a gente de vez em quando percebe que por mais que a gente proteja, a pele vai sofrendo. E aí é claro que tem a ação do tempo, dos dias que vão seguindo. E a gente vai envelhecendo, mas a gente pode ficar cada vez melhor sim. Aliás, com uma boa dermatologista, a gente vai longe e vai cada vez melhor. Doutora Lígia Cogos é fantástica, é a minha dermatologista. Muito bom recebê-la. É uma das principais dermatologistas do nosso país, se não for, eu acho a melhor, é a minha, não tem igual, né? E por isso que eu confio tanto a você, o cuidado com a minha pele. E nossa pele, eu gosto de vir aqui porque eles me tratam como se eu fosse uma rainha. E eu que sou monarquista, adoro esse tratamento. Então, rainha, sente aqui pertinho de mim e vamos conversar. Tô muito contente mesmo com a tua presença. Sabe que as meninas, elas comentaram e pediram no meu Instagram e também no da Rede Vida e no Vida Melhor para que você voltasse aqui. Ai, que bom! Prestigiada mesmo, porque a gente aprende muito contigo. E falar de novidades, de procedimentos, de rejuvenescimento é sempre um assunto interessante porque está sempre em evolução, né? É engraçado como há um interesse sobre isso e o Brasil é um dos países que mais responde a esse tipo de mercado, cosméticos, cuidados. E nós que somos dermatologistas, às vezes achamos que as pessoas nem possam já estar cansadas do assunto, mas não. Dizem as pesquisas que as reportagens, as matérias televisivas ou de mídia com isso despertam muita atenção. E o mercado de cosméticos é um dos maiores do mundo em todas as classes no Brasil. Isso é ótimo. Eu percebo que a medicina como um todo, ela vai evoluindo, né? Sempre tem uma descoberta nova, sempre tem um medicamento novo para uma doença que antes não tinha. E na dermatologia também é assim. Existem procedimentos novos? Tem novidade aí para a gente aproveitar? É muito importante seguirmos o método científico, né? Eu sei que as suas telespectadoras são praticamente bombardeadas todos os dias com notícias de novidades. Mas uma coisa muito importante é vocês diferenciarem o que pode ser algo enganoso, passageiro, de uma coisa realmente científica. E existem coisas surgindo todos os anos nos congressos médicos, nos congressos de dermatologia, novos produtos são apresentados. Vejam, são apresentados inclusive com os problemas que eles podem causar. Essa é a verdadeira ciência, em que se julga, se critica, um cientista sempre submete as suas descobertas aos outros cientistas para que possa passar por esse método científico, que é testar, fazer exames duplo cego, dar um placebo para um grupo e um medicamento para o outro, para ver se realmente o resultado corresponde à nova medicação. Mas muitas coisas têm surgido, é bom até saberem, não só em termos de só beleza, porque beleza é saúde, estão muito interligadas. Quem sofrer ou quem tiver familiares, problemas com vitiligo, psoríase, alergias, dermatite atópica de crianças, problemas que antes poderiam ser de solução mais arrastada, mais difícil, muitas coisas novas em termos de medicamentos têm surgido. E os procedimentos que visam aumentar a firmeza da pele, os teores de colágeno, também. Do ano passado para cá, nós tivemos grandes novidades, inclusive de melhora de regiões do corpo. Antes, um certo problema, como, por exemplo, a flacidez do braço das mulheres, que sempre foi uma queixa, desde que eu era recém-formada, se ouvia
essa queixa da flacidez do braço, da flacidez da parte interna das coxas. Então, saibam que existem coisas novas, medicamentos até injetáveis, capazes de estimular colágeno. Já falamos aqui, eu volto a repetir, porque é uma coisa que começou a ser mais divulgada no último ano, o preenchimento das mãos para esconder as veinhas, que cedo aparecem. Às vezes, em torno de 35 anos de idade, uma moça já começa a notar que a mãozinha dela não está igual quando ela tinha 16, 17 anos, porque nós perdemos a gordurinha do dorso das nossas mãos. Então, muitos já ouviram essa frase, pelas mãos se conhece a idade. Outra coisa que se fique atenta também, no começo do ano que vem, então 2020, será o ano da chegada ao Brasil dos produtos para melhorar esta certa gordurinha que se junta abaixo do queixo, que até agora tem sido algo um pouco mais complexo de se manejar. Essa gordurinha que vulgarmente a gente fala que é a papada. Papadinha, A papadinha. Tá. E que às vezes está relacionada até à própria postura ou à própria maneira de dormir. Então, aguardem novidades para o início de 2020, um medicamento já testado, já aprovado no exterior e que deve, enfim, chegar no início de 2020 para as brasileiras e os brasileiros também se beneficiarem. Perfeito. Gostei muito de você ter começado falando de psoríase, de vitiligo, porque para quem não tem, parece até assim, será que alguém se preocupa? Mas para quem tem um sofrimento muito grande, né? Existem casos muito severos de psoríase, de vitiligo. E algumas pessoas foram ao médico lá na adolescência, lá na juventude, quando ele começou. Tem hoje espalhado pelo corpo, principalmente a psoríase. E não voltaram mais ao médico achando que não tinha mais solução, que era só um controle da imunidade, de se manter ali estável emocionalmente, etc. Mas hoje já tem, então, medicamento eficiente para o controle da psoríase. É bem lembrado o que você falou, Cláudia, porque justamente muitas pessoas já foram em muitos médicos e já desistiram. Casos, por exemplo, de vitiligo nas mãos, de tratamento mais difícil. Só que de um tempo para cá, e às vezes não um tempo tão longo, de 3, 4, 5 anos para cá, muita coisa avançou. A psoríase, então, é algo que avançou muito, com avanços anuais, poderia-se dizer, com medicamentos novos praticamente anuais, a cada ano uma novidade para a psoríase. Uma doença muito pesquisada, porque ela tem uma prevalência, atinge pessoas do mundo inteiro, né? Então, outra coisa importante também de se guardar, com a internet, tudo tem um lado bom e tem um lado problemático. A internet possibilita que as pessoas tenham informações e acesso a muitas fontes. E às vezes, quando alguém é diagnosticado com psoríase ou com vitiligo e põe isso na internet, pode aparecer fotos assustadoras. E são duas doenças que têm um espectro. O vitiligo pode ser desde uma lesão muito pequena, que vai ficar restrita a uma área. Acontece muito em crianças, por exemplo, por separação dos pais, por mudança de cidade, por perda de um avô, de uma avó. E que não significa o fim do mundo, não significa que a criança vai ficar com aquele quadro que se pode ver nas fotos mais exuberantes. Psoríase também tem uma gama enorme de variações que vai desde uma descamaçãozinha no cotovelo até quadros que atingem o corpo inteiro. Então, não se assustem com as informações da internet. Cuidado, é claro que é irresistível. O conhecimento tem um grande atrativo, né? Para algumas pessoas, como a Cláudia, ela parece ter duas anteninhas, tudo ela quer saber. Mas é verdade, às vezes eu me assusto mesmo na internet. Então, é preciso, claro, tem muitas coisas boas na internet, muitas fontes confiáveis, mas frente a algum susto, pergunte para alguém que sabe mais, pergunte para um médico, né? Não se desesperem. Eu conheço pessoas que
que tiveram um verdadeiro choque ao pesquisar sobre um diagnóstico que algum médico deu. E às vezes o médico conhece tão bem a doença que ele não acha que ele vai assustar a pessoa tanto assim, ele está acostumado a falar sobre aquilo. Mas certas pessoas se assustam muito, como tumores de pele, né? Que às vezes a malignidade é só local, não vai dar metástase, mas o médico fala aquilo rapidamente, sem perceber que alguém está se assustando mais. E aí a pessoa pega a informação de várias fontes e leva um susto e não quer mais ir em médico nenhum. Espera a morte chegar. E não é assim. Não é assim. Outra coisa também, bom você tocar nesse assunto, são as bolinhas, carocinho, uma manchinha, que tem gente que fala, meu Deus do céu, isso pode ser um câncer, eu não vou no médico, e aí fica com aquilo que vai crescendo e vai incomodando, às vezes afeta a autoestima e fugiu do médico porque não quer saber do diagnóstico. Às vezes não é nada. E às vezes até era alguma coisa que podia ser tirada e pronto, né? Aconteceu isso ontem com uma paciente minha, que fazia muito tempo que não vinha à clínica, mais de 5 anos, porque estranhamos que ela vinha assim, mas ela disse que foi abordada na fila do banco, é uma mulher muito bonita, com roupas muito bonitas, e que alguém falou, olha, desculpe, com licença, desculpe a intromissão, mas isso que você tem no braço é um melanoma perigosíssimo. E ele, pelo jeito, já está em fase avançada. Olha. Você tem que ir ao médico imediatamente. Ela se apavorou tanto que resolveu não ir mais em lugar nenhum, porque são reações que podem acontecer, mesmo com uma pessoa muito esclarecida. E ontem ela esteve no consultório, não era nada de melanoma, era algo muito simples, que foi tirado na hora com uma simples cauterização. Então, ela ficou 5 anos remoendo algo. Então, gente, a gente tem que procurar quem entende, vá a um dermatologista, tira as minhocas da cabeça. Tem uma série de perguntas já preparadas, eu vou soltar, mas já quero convidar você. Estamos ao vivo para mandar a sua pergunta, porque a doutora Lígia Cogos vai ter tempo de responder. Mas vamos à primeira pergunta que já está preparada aí para a gente acompanhar. Pode rodar. Boa tarde, doutora. Meu nome é Beatriz. Eu tenho muita queda de cabelo e no frio ela piora. Por que será que no frio piora e o que eu posso fazer para melhorar? A Beatriz falou a palavra-chave. No frio piora. Bom sinal, porque se ela piora no frio, é sinal que a sua queda de cabelo está relacionada com um trabalho maior que as glândulas sebáceas têm no inverno. Algumas pessoas têm um mecanismo ancestral, como se fossem uns ursinhos que hibernam no inverno. Infelizmente, nós não podemos nos trancar em casa, ficar só assistindo filmes e comendo os pães de mel aqui do programa, mas, de fato, o organismo guarda memórias ancestrais. E a glândula sebácea do couro cabeludo dessas pessoas, sem que o cabelo fique tão oleoso, mas começa a produzir mais secreção. Às vezes, essas pessoas sentem até uma coceirinha ou uma descamaçãozinha, e o cabelo começa a se despregar visivelmente, né? Em roupas, no chão, e o mais importante, a pessoa começa a achar que o cabelo realmente está menos volumoso. O que deve ser feito nesses casos é usar shampoos, mesmo que não seja o caso de caspa, mas shampoos anti-caspa, mesmo que seja só na raiz, ainda que você queira complementar com outro shampoo em seguida, procure um shampoo anti-caspa ou que tenha aquele piritionato de zinco, que são aqueles shampoos azuis que não ressecam muito o resto do cabelo, ou shampoos com sulfacetamida ou com enxofre, para lavar a cabecinha, e loções com corticoide, loções capilares específicas para isso, que melhoram a queda de cabelo causada pelo frio. Loções com minoxidil, que são vasodilatadores, também são benéficas, como em todas as alopécias, mas nessa particularidade é preciso acalmar as glândulas sebáceas do couro cabeludo. Muito bem. Próxima pergunta, então. Doutora, boa tarde. Eu gostaria de saber quais são os cuidados que eu preciso ter para a boca não rachar no frio, porque a minha racha bastante, chega até sangrar. Olha só, sabe que se tem uma coisa que os homens não acham ruim de usar,
e não é preciso correr atrás deles e nem insistir muito, é protetor labial, em bastão, porque fica fácil, eles põem às vezes até no bolso da camisa, o bolso da calça. Você precisa usar protetor labial. Esses que são em bastão e que não são excessivamente melados, gordurosos demais, que aí eles se incomodam, Cláudia, porque aí parece que eles passaram algum brilho, um gloss, né? E homem detesta a sensação de gordura na pele. Então, procure os protetores labiais, tem vários no mercado. Parece um batonzinho, não se assusta. Todos os homens estão usando de todas as gerações. Vocês têm aí, meninos? Até os mais... Olha lá, os mais... Olha aí, ó, que beleza. Viu? Que beleza. Então, são protetores labiais. É muito mais fácil do que vocês passarem pomadas, cremes. Protetor labial, procurem nos rótulos do protetor vitamina E, ceramida, dimeticones, que são os silicones que lubrificam sem ficar brilhante, né? E que ficam com uma camada protetora o dia inteiro. E isso vai protegê-lo durante o inverno sem que ninguém saiba que você está usando nada. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, doutora Lígia. Meu nome é Nilmara e eu quero saber porque o ano inteiro eu hidrato a minha pele, tanto a do rosto como do corpo, com hidratante. Mas quando chega no inverno, eu uso muito o óleo de amêndoa, tanto no corpo como no rosto. E eu quero saber se isso faz bem. Olha, é uma coisa boa porque é claro que os hidratantes conseguem hidratar a pele em mais profundidade. E os óleos são lubrificantes de superfície. Acontece que são muito confortáveis no inverno. O uso de óleos, como óleo de amêndoas, óleo de avelã, você vai encontrar também blends de óleos, mistura de vários óleos no mesmo vidrinho, sem serem excessivamente gordurosos, que dão uma permanência, um conforto, sem precisar, às vezes, passar tanto hidratante. O hidratante é indispensável a sua ação em hidratar na profundidade. Mas se você gosta do óleo de amêndoas, ele protegerá, outros óleos também protegerá a sua pele daquele ressecamento causado pela evaporação da água da pele no inverno. É como estar num ar-condicionado muito frio por muitas horas. Então, pelo menos 1, 2 vezes por semana, passa o seu hidratante e no dia a dia passa os seus óleos que você está certa. Muito bem, a gente vai aprendendo. Vocês percebem que a pergunta de um é parecida com a do outro, porque a gente sempre percebe esse ressecamento na pele durante o inverno, a queda de cabelo, né? Então a gente vai aprendendo com todas as respostas, tá? Tem mais uma pergunta e daqui a pouquinho eu passo para a resposta para as perguntas que foram enviadas pelo nosso WhatsApp. Então vamos acompanhar mais uma. Doutora, no inverno minha mão resseca muito, mesmo eu hidratando, às vezes ela racha que chega a sangrar. O que eu posso fazer para amenizar? Ótima pergunta, porque as mãos têm uma peculiaridade. É o órgão que você está ali em constante interação com o ambiente. Elas realmente ressecam muito durante o dia, ao longo da noite até, mas principalmente ao longo do dia, em que você entra em contato com várias substâncias, quase sem perceber. E quando elas chegam nesse ponto de estarem rachando, até doloridas, feridas mesmo, não adianta só passar hidratantezinho confortável. É preciso passar hidratantes com ácido glicólico, a palavra mágica dos hidratantes para as mãos. E pode parecer estranho, porque na hora que se passa um hidratante com ácido glicólico numa pele que já está ligeiramente machucada, rachada, você pode até sentir um certo ardor na hora que passa. Uma coisa muito rápida, mas é ele que vai propiciar uma melhora real, efetiva, porque não é... Claro, assim que se passa um hidratante qualquer, se tem uma impressão de melhora. Mas as pessoas que passam um hidratante sem uma substância realmente efetiva em profundidade, acabam sentindo necessidade de renovar aquele hidratante
várias vezes por dia, o que não é possível. Então, passe um bom hidratante, pode até ser menos vezes por dia, um pouco de manhã, um pouco antes de dormir. Ou, se você lava a mão muitas vezes, deixe um lá na gavetinha para de vez em quando passar, mas que contenha ácido glicólico. Muitos desses hidratantes para as mãos vêm com um rótulozinho chamativo, com ácido glicólico. Presta atenção. Perfeito. Esses dias a minha mãe me ligou e falou assim, filha, o que tem assim de novo? O que eu posso fazer para dar um up no meu rosto? Eu falei, mãe, você já tá linda, mas eu acho que... Eu fiquei pensando, o que será que tem de novo? Aí a minha pergunta, o que tem de novo? O que eu poderia falar para minha mãe nessa hora? Você vai me mandar uma foto da sua mãe que eu vou sugerir alguma coisa. Existem muitas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa quer dar um up e ela está com um pouco de flacidez, com os poros um pouco dilatados. Sabe o que nós damos nesses casos, Cláudia? Um pouco de isotretinoína oral, que é tão usado para gente adolescente, muito jovens com acne, mas que tem um poder extraordinário de estímulo do colágeno. O Roacutan para adulto? Para adulto. Olha, que não tem acne. Um esquema que nós acabamos convencionando, chamado esquema Red Carpet, porque se usa isso de dezembro a março em Beverly Hills, ali, por causa do Oscar, para deixar com que as atrizes pareçam muito bonitas na noite do Oscar, que geralmente é em março, né? Então, são esquemas terapêuticos mais leves, não são os mesmos esquemas clássicos da acne. É a isotretinoína oral para tomar, às vezes em doses até bem baixas, 3 vezes por semana, um comprimidinho, e que faz um efeito muito bom. Isso se a pessoa até tiver um tipo de flacidez e que teve uma pele mais mista ou oleosa na primeira juventude. Existem outras coisas. Não vamos supor uma pessoa de pele muito seca, muito fina e que está querendo dar um up na pele. Aí vale a pena, por exemplo, ver se ela está fazendo reposição hormonal. Com estrógeno. Se não vale a pena, ou então se não for para complicar muito, se não vale a pena usar um creme com hormônio feminino no rosto, que em 4, 6 semanas já aparenta uma melhora, né? Ou então, se ela não pode usar uma vez a cada 15 dias um ácido retinóico local, que também, sem causar grandes descamações, pode dar uma revitalizada muito grande na pele. Ou vamos supor que ela agora esteja lá, ela mora no Rio de Janeiro, né? Você não está lá para comandar a estratégia e ela quer comprar uma coisa simples na farmácia ali perto da casa dela para se sentir mais revitalizada. Mesmo sendo inverno, ela pode, em algumas noites, ao invés de passar um creme muito encorpado, passar um sérum leve, mas com alta concentração de vitamina C, porque aí será uma substância ácida, mas sem o incômodo da descamação que os ácidos propriamente ditos clássicos possam causar. Tem várias coisas. Muitas dicas, hein, gente? Agora vamos para as outras perguntas. A Edna Aparecida, ela é da Vila Zilda, aqui em São Paulo, ela quer saber. A minha filha tem 18 anos e aparecem muitos furúnculos nela, principalmente na região das pernas. Como posso tratar e evitar isso? Será que ela está se referindo à região das pernas mais do joelho para baixo ou seriam nas coxas, perto da virilha? Uma coisa que pode ser desencadeante é a própria depilação, que facilita a entrada de bactérias. Então, as moças com os pelinhos um pouco mais fortes e que fazem depilação com cera, por exemplo, sempre é um traumatismo a depilação e penetram pelos furinhos as bactérias que acabam causando os tais furúnculos. Nas nádegas também aparecem muito. Às vezes até o uso constante de calças jeans de tecido mais grosso também pode ser um fator agravante.
Se for o caso, se está relacionado com a depilação, talvez seja bom considerar a hipótese de uma depilação definitiva, a laser, para eliminar o problema. Os dermatologistas tratarão esse caso em primeira instância, o termo está na moda ultimamente, né? Mas com alguns antibióticos, até coisas simples, pomadas até mesmo de antibióticos locais, para eliminar as lesões agudas, né? E depois eles analisarão a causa, ou é a depilação, ou é porque ela tem uma pele muito vulnerável a esse engrossamento da primeira camada, às vezes se dá o própria isotretinoína oral para isso. Se é só na região da virilha, quase todos os meses aparece, muitas vezes relacionado à própria menstruação, a depilação a laser também é importante, a isotretinoína oral. Leve a sua filhinha num dermatologista para ele estabelecer uma maneira de resolver definitivamente o problema. Tá joia. Próxima pergunta. Na minha gravidez, minha pele e cabelo eram extremamente oleosos. Depois que minha filha nasceu, a minha pele ressecou e meu cabelo também. E agora no inverno, a pele do meu nariz, testa e queixo estão descamando até. Isso é comum acontecer? O que eu posso fazer? É Beatriz de Pirassununga. O que aconteceu não é que a sua pele ressecou. A sua pele agravou o grau de oleosidade. Ela era oleosa antes e provavelmente depois que a sua filhinha nasceu, você está tendo mais trabalho, mais cansaço. E a produção de secreção sebácea está relacionada com o desgaste, né, natural, com o próprio estresse físico de alguém que está sendo muito demandada. E a secreção sebácea, como nós explicamos até em algumas vezes nesse programa, em outros programas, queima a pele e causa o eczema seborreico, que é a sensação ressecada com descamação no nariz, na testa e no queixo. É preciso regular essa oleosidade com produtos anti-oleosidade, sabonetes com enxofre, ácido salicílico, mas quando a pele está muito sensibilizada assim, é preciso algo para acalmá-la. Então, cremes calmantes à base de corticoides leves. Peça para o seu dermatologista, ele vai resolver o problema. Tá joia. A próxima pergunta é a seguinte: a limpeza de pele deve ser feita quantas vezes ao ano? A gente deve fazer limpeza de pele? Depende da pessoa. Tem pessoas que jamais precisarão de uma limpeza, porque tem a pele mais seca ou mais normal, sem cravos. E outras pessoas acabam precisando mais, porque tem uma produção maior de cravinhos, ou tem aqueles pontos pretos no nariz. Geralmente pessoas mais jovens, os mais novinhos têm mais esse problema, são os que menos gostam de fazer, né? Então varia muito. Não se aflija se você nunca fez e você olha para o seu rosto e não vê nenhum pontinho preto, nenhuma bolinha branca, né? Que também é outra manifestação de uma pele obstruída. Pode ser que você realmente não precise. Muito bem. A gente sempre que está conversando gostoso, vem o Rodrigo com a plaquinha e diz que acabou o tempo. Eu não estou acreditando nisso. Acabou mesmo? Eu só vou fazer mais uma perguntinha pequenininha. Aqueles estimuladores de colágeno que eu ouvi falar que é a novidade, que é a coisa mais moderna que tem. Eles funcionam mesmo? Aqueles injetáveis? Isso, os injetáveis. Funcionam mesmo. É um caminho novo, uma vereda que estamos percorrendo, principalmente no último ano, e que tem a capacidade de firmar a pele, inclusive a pele do pescoço, inclusive a pele de braços e coxas, né? Às vezes aquela barriguinha que tem a pele um pouquinho flácida depois de uma gravidez, né? Mesmo numa moça que esteja com o corpo em ordem, em forma. Então, são os injetáveis produtores de colágeno. Existem alguns produtos conhecidos como Radiesse, Sculptra, e que estão funcionando muito bem. E demora quanto tempo para fazer efeito? Normalmente, depois de uma sessão de injeções, em 30 dias já é possível ver essa maior firmeza na pele. A pessoa até sente quando
põe a mão no rostinho. Tá mais firminho. Que tá mais e pode durinho. melhorar esse contorno aqui também? O contorno facial é um dos grandes indícios de juventude, é o contorno das esculturas gregas, né? Olha lá, que boa notícia. Assim tá bom. Mas eu vou te pedir uma coisa. Tem muitas perguntas aqui e eu gostaria que você voltasse pra gente tentar Voltarei. ajudar as meninas. Tem muita coisa que eu queria ter perguntado e ainda ficou no ar, tá bom? Tá ótimo, Doutora Lígia voltarei. Cogos, dermatologista Muito, maravilhosa. muito bom estar aqui. Evita até apresentações. Todo mundo conhece o Brasil, conhece. Manda um beijo pra toda a turma daquela clínica Ih, maravilhosa. Principalmente os teus fãs Os manobristas. manobristas que eu adoro, são queridos. Uma clínica linda na Avenida Brasil. Qualquer hora eu vou lá, tem bala, chocolate. Tá muito bonita com café. esse macacão sexy, hein? Não, eu ia perguntar se é álcool ou gasolina. Que você... Mas todo mundo vai Completa. querer pôr alguma coisa, seja o que for.